Bom, gente, a ideia agora na parte da tarde era a gente se concentrar no século XX e na questão da virada linguística que nós observamos nas ciências humanas e sociais, um processo que começa com uma discussão que até hoje está muito presente no mundo acadêmico e que tem um impacto nessa ideia de pós-verdade e, de certa maneira, na legitimação desse processo de pós-verdade. Eu não sei se o Zé concorda comigo, mas essa questão da virada linguística, de tratar tudo como sendo produto da linguagem, tem um peso, na minha percepção, muito grande no excessivo relativismo que a gente encontra na fase da pós-verdade. Essa virada, ela começa com Saussure, quando Saussure começa a investigar a estrutura lógica da língua e percebe, então, que a língua é um sistema cultural e, como tal, artificialmente criado pelo homem, e ele começa, então, a estudar essa estrutura linguística, mostrar que a língua, na verdade, é um conjunto de significantes e significados que funcionam dentro de uma determinada estrutura e que essas estruturas são produtos da cultura e, na verdade, uma discussão que se inaugura ali é se a cultura, então, se a língua não é o eixo central da cultura. Será que a linguagem, a própria língua, é o elemento central das culturas, o elemento estruturante da cultura? E, a partir daí, começa uma discussão muito grande, tá? Se a língua é produto do homem e estruturante da cultura, então todas as desigualdades e as hierarquias que existem na cultura são legitimadas pela linguagem como um sistema cultural. Eu acho que eu estou aqui fazendo uma síntese muito apertada de uma coisa que foram décadas de desdobramento ao longo do século XX, mas essa questão da virada linguística, ela é tão relevante hoje que, de muitas maneiras, é ela que diz que eu não posso tentar impor nenhuma visão ou nenhuma verdade sobre o outro, porque qualquer posição ela é uma posição arbitrária e, portanto, uma posição ideológica. E eu acho que com a virada linguística, e não sei se o Zé concorda comigo, a virada linguística, ela acelerou aquele processo dos sofistas, de olhar para o universo da política e o universo das trocas como sendo possivelmente um universo de artifícios e transformou o discurso na grande arena de debate por igualdade. Então, as múltiplas desconstruções que foram produzidas por isso trouxeram, de muitas maneiras, para essa ideia de que qualquer ponto de vista é um ponto de vista, de certa maneira, ideológico ou hierarquizante ou defensor de uma determinada posição e que, portanto, não vale ter uma outra, todas as posições são igualmente válidas. Então, eu acho que a parte da tarde ficaria boa se nós explorássemos um pouco a virada linguística e o que a virada linguística traz de aceleração do relativismo e uma disputa que a gente vê muito fortemente hoje sobre isso, que é a questão da desconstrução de gênero, que eu acho uma questão que merece um mergulho maior, porque a questão da desconstrução de gênero, ela está na interseção entre três áreas do pensamento, três possibilidades do pensamento, onde não há uma conciliação possível. Você tem a desconstrução do gênero dentro da biologia, quer dizer, o sexo é um dado biológico, o gênero é um dado cultural, não há uma relação entre sexo e gênero, então as pessoas podem ter nascido com determinado sexo, eu não querer ser mãe, eu não querer ser guerreiro, se eu nasço numa tribo, e essa discussão entre a liberdade do sujeito em relação ao próprio corpo e como é que eu posso escolher dentro desse corpo, que é uma agenda que começa com a sociologia feminista e acaba se espalhando para a equidade de gêneros e também para essa questão do reconhecimento do direito às liberdades sexuais. Essa virada, ela bate com um dogma da igreja que há uma ontologia de gênero, quer dizer, eu posso dizer que homens e mulheres têm uma essência, e essa essência justificaria a família nuclear, e aí que a gente tem uma disputa
entre essas duas visões que são, de certa maneira, antagônicas, mas esse tema acaba rebatendo na política, e a gente viu isso muito na campanha, principalmente com o PSOL, com partidos montando a sua plataforma em relação a esse reconhecimento do direito da diferença, que gerou uma fragmentação muito grande do discurso. Então, por um lado, nós temos uma cidade com pobreza, com violência, com uma série de questões que afetam a totalidade dos cidadãos, mas nós temos esses cidadãos com questões de reconhecimento do seu direito à diversidade e uma disputa bastante desorganizada dentro da política dos representantes dos diferentes interesses, onde entra aí o Crivella, de muitas maneiras, como uma força conservadora em relação ao PSOL, e o fim da campanha política com as pessoas dizendo, pelo amor de Deus, a gente está tendo que escolher entre a cruz e a caldeirinha, para que lado que a gente vai. E essa foi uma questão interessante para a gente pensar, uma questão que o Gabriel estava trazendo dos debates políticos, que é a possibilidade da democracia não estar representando a maioria, mas estar representando os grupos mais organizados, porque, pulverizado na pós-verdade, a maioria ficou meio, ou não, pode ser minha hipótese, a maioria ficou meio perdida no debate, e os grupos mais organizados que defendiam determinados candidatos acabaram conseguindo se sobrepor. E isso coloca uma questão que é: a democracia está funcionando dentro desse cenário de pós-verdade, ou a maioria desorganizada, tentando entender que candidatos seriam melhores no pleito, acabam perdendo para as minorias organizadas. Então, eu acho que a nossa campanha teve muito disso, desse cenário de múltiplas desconstruções e de grupos dizendo, não, espera aí, você está defendendo a questão da pobreza ou da violência. O Pinheiro está aqui, que não me deixa mentir sozinha. Muita gente dizendo, entre a polícia e o bandido, eu prefiro o bandido. E você ter essa possibilidade de discurso político preponderando nas campanhas. E aí você não pode dizer que esse cara, teoricamente, não está dizendo a verdade. Como é que a gente pensa isso se a gente está olhando para a língua como ideologia? Eu queria retomar, bom, se a gente for pensar bem, não adianta, a gente vai ter que voltar à história e dizer a seguinte coisa. Quer dizer, o debate que a gente vive hoje, ele é um debate que, como a gente viu de manhã, um debate que remete à história da própria filosofia grega. Né? O que a gente vê atualmente, quando a gente vai ler os diálogos, porque qual a grande questão quando a gente estuda sofistas, por exemplo, o Protágoras, Gorgias, esses caras? Porque, em realidade, não chegaram na mão da gente os textos deles. Nós temos textos dos chamados filósofos dogmáticos, como Platão, né, que traziam falas, e, de uma certa forma, as falas, né, desses filósofos eram falas, de uma certa forma, que traziam um aspecto jocoso da sua colocação. Porque Platão, utilizando Sócrates como interlocutor, via os sofistas como sendo ilusores ou mercadores de ilusões. Não é à toa que até hoje, na nossa linguagem cotidiana, quando a gente vai criticar uma pessoa que está falando uma verdade, vai ser um sofisma. Né? Você está sofismando. Como sendo justamente aquele indivíduo que está produzindo um raciocínio ou produzindo uma fala que é absolutamente desconectada com a verdade, com a realidade. Bom, eu queria ser um pouco mais radical no pensamento sofístico, para a gente compreender como o pensamento sofístico entra no nosso dia de hoje. Nós paramos na hora do intervalo entre Kant, falamos de Kant. Carmen falou justamente do pêndulo cartesiano. Descartes, em realidade, nós estamos presos a essa herança cartesiana. Por quê? Descartes, lá no século XVII, ele vai dizer que o único caminho para se conhecer a verdade é a razão. O problema é que a razão está na mente humana. Então, se um homem pensa, ele apresenta a mente, uma substância pensante, essa substância pensante o leva a ter a razão. E a grande questão é que quando Kant chega no século XVIII e diz, em realidade, o real é incognoscível, porque a mente humana não tem qualquer condição ou capacidade de aprender a realidade ou construir um raciocínio verdadeiro, qual o grande problema? A gente fica sem pai nem mãe.
Porque tanto o caminho da razão e da verdade via mente, ou via propriedade mental, como diz o Descartes, é absolutamente implodido, como em Kant também o caminho da lógica e do pensamento também não leva você a conhecer a verdade. Toda a filosofia, ou o problema filosófico que a gente tem hoje em dia, ele é herdeiro dessa desconstrução kantiana. A gente vive esse fantasma kantiano, de que o real é incognoscível. No século XX, começa a se descobrir justamente o que? Os filósofos da linguagem, Bertrand Russell, Ryle, né, Moore, o próprio Wittgenstein da primeira fase, são justamente filósofos que vão tentar discutir a seguinte coisa. Bom, se eu não posso conhecer a realidade tal como ela é, eu devo utilizar um instrumento para descrever o real, ou a verdade. Esse instrumento não é a mente humana, esse instrumento é a linguagem. Se eu quero descrever a verdade, eu preciso construir uma linguagem neutra e pura. E a coisa muito curiosa é que justamente esse próprio projeto de substituir não mais a razão, mas a linguagem como sendo um caminho de busca da verdade é desconstruído também. Por quê? Porque Wittgenstein escreve Ludwig Wittgenstein, um dos maiores filósofos da linguagem, né? Wittgenstein era um filósofo que escreveu em 1919 um texto chamado Tratados Lógico-Filosóficos. Foi o único texto que ele publicou em vida. Ele, um brilhante discípulo de Bertrand Russell, a ponto do próprio Bertrand Russell, que orientou ele no doutorado, disse assim, não tem mais nada para discutir com esse cara, porque esse cara é brilhante. Tudo que ele fala vai muito além do meu pensamento. O Wittgenstein ele pega justamente esse projeto da linguagem como sendo, né, o meio ou veículo de expressão da realidade, e ele leva esse projeto tão a fundo que ele chega a ponto de entrar num colapso do pensamento dele. Ele colapsa. Ele abandona a faculdade de filosofia, ele abandona Cambridge, compra uma cabana de frente para o mar no País de Gales e vai virar professor primário numa escola pública lá no interior do País de Gales. E ele vai dar aula de matemática. E os alunos desesperados, ó, quem é esse cara, por que ele abandonou, é um Belchior galês, é um Belchior austríaco, quem é ele, etc. e tal. E quando ele morre, os alunos, os discípulos deles, abrem o seu espólio e descobrem mais de 30 livros escritos. Porque o Wittgenstein ele sofria de toque, ele não publicava uma obra se ele não a considerasse perfeita. E ele revia o tempo todo a sua obra, etc. E um dos textos mais fortes que ele apresenta é um texto escrito em 1936, 37, chamado Investigações Filosóficas. Esse texto é considerado um marco na produção do pensamento contemporâneo filosófico, porque nesse texto ele também implode a linguagem como sendo uma via de produção do conhecimento, ou seja, a verdade não pode ser, né, buscada por intermédio da linguagem, porque a linguagem também é uma descrição parcial da realidade. E aí, quando se descobre esse texto, o mundo entra em choque, tem crise. Todo mundo descobre, então, espera aí, nem a gente não conseguiu se livrar dessa herança kantiana. E aí, justamente, a Carmen vai retomar um autor, ela chama a atenção do autor, que é muito importante, um linguista francês chamado Ferdinand de Saussure. E o Ferdinand de Saussure, no curso de Linguística Geral, em 1920, ele vai dividir o estudo da linguagem em 2 níveis. E francês é bom, porque em francês você pode utilizar termos diferentes para se referir ao mesmo substantivo em português. Ele faz uma diferença entre o que ele chama de langue e o que ele chama de parole. Em francês é possível essa distinção. Em português não dá, porque ambos são sinônimos de linguagem. E o Saussure ele vai diferenciar o estudo da linguagem desses 2 níveis. O que é a língua? O que ele chama de langue? A gente traduz isso como sendo língua. A língua é o aspecto formal da linguagem, né? São os seus signos, seu significado, seu significante, seu referente, as suas leis gramaticais, o estudo da gramática de uma língua, das suas regras sintáticas, ele chama de língua ou de langue, né? Por outro lado, né, ele chama de parole, o que nós traduzimos como fala, como sendo justamente o que? A língua em ação. A língua no cotidiano, no seu uso cotidiano. No século XX, em função dessa herança cartesiana, todos os filósofos posteriores, como Todorov na França, o Lévi-Strauss, o Lacan, todos os estruturalistas do pensamento francês do século XX, 1940, 1950, eles pegam esse texto do Saussure, chamado Curso de Linguística Geral, pegam essa noção wittgensteiniana de que não há linguagem que descreva a realidade e eles tomam a decisão. Qual é a decisão? Toda linguagem é um sistema discursivo. Então, toda a produção de conhecimento, mesmo que seja parcial, ela se dá por intermédio da linguagem, por uma linguagem que nós entendemos como sendo discursiva. Toda fala é discurso. E aí, o que vai acontecer? Quer dizer,
esse momento de fundação da história da filosofia contemporânea, que nós chamamos de estruturalismo. O estruturalismo vai ter várias influências no pensamento filosófico, na antropologia. O representante do estruturalismo é o Lévi-Strauss, né? Na psicanálise é o Lacan. Na linguística aplicada é o Todorov. No âmbito da sociolinguística vai ser o Mikhail Bakhtin. Todos esses caras, Bakhtin depois vai produzir a famosa ferramenta da análise do discurso, que é discutida em cursos de metodologia qualitativa, todos eles são unânimes em dizer a seguinte coisa: toda linguagem é uma ferramenta de descrição da realidade, porém, ela é aproximativa. Por quê? Porque toda língua é arbitrária. Vamos pensar na seguinte coisa. Nós temos aqui na frente, nós temos essa câmera. Existem vários signos linguísticos que nós utilizamos para representar esse objeto. Câmera, camera, em francês, em alemão, como se chama, não sei quem fala alemão, câmera, né? Em francês, né? Caméra, deve ser caméra, algo do tipo. Né? E reparem uma coisa interessante, quer dizer, nós temos vários signos linguísticos para descrever esse objeto. A pergunta que o Saussure faz, que é uma pergunta destruidora, que o Wittgenstein vai além, é a seguinte coisa: por que eu escolho a palavra câmera, ou esse signo câmera, para representar esse objeto? É porque a palavra câmera, ela consegue representar toda a cameralidade, ou toda a essencialidade camerística desse objeto? Ou porque nós combinamos? Ou porque nós arbitramos? Saussure fala, todo o sistema de língua é arbitrário. O que significa isso? Ele é fruto de uma convenção social. Nós convencionamos, a partir desse momento, a dizer que esse objeto é câmera. Por exemplo, né, esta capa do meu tablet é vermelha. Por que a palavra vermelha é utilizada para isso? É porque a palavra vermelha descreve com fidelidade esse comprimento de onda que vai impactar meus olhos e é traduzido pelo meu córtex occipital, meu córtex, quer dizer, de produção de imagens visuais, ou porque nós combinamos isso? Wittgenstein diz isso nas investigações filosóficas, quando ele pega justamente o aprendizado da língua materna, quando ele usa um exemplo de Santo Agostinho. Que ele vai dizer que, em realidade, todo o aprendizado de uma língua ele é arbitrário porque ele é baseado numa definição ostensiva. Ostensiva, do latim ostentatus, ostentare, que depois é corrompido em português por status, significa apontar. Como é que você ensina uma palavra a uma criança? Você utiliza o quê? Você utiliza uma palavra, falada ou escrita, você utiliza um objeto, que é um referente, então a palavra pode ser um significante. Você utiliza um objeto concreto, empírico, que é o referente, e você aponta o dedo. Isto é vermelho. O problema é que, se nós olharmos, toda linguagem ela é fruto de um arbítrio, de uma convenção social. Logo, se a gente for radical e bem pós-moderno, toda forma de comunicação humana é fruto de uma alucinação consensual. Todos nós combinamos a falarmos português. O miraculoso é que nós nos entendemos em tese. Porque nós utilizamos o mesmo sistema arbitrário. Em tese, tá, Luciano? Em tese, não tem nem discutido aqui o não dito, o faux pas, o ato de fala, etc. Mas o que é mais incrível é que nós utilizamos um sistema convencional para descrever os objetos empíricos da realidade sem ter qualquer relação metafísica ou ontológica com esse objeto. É uma relação puramente convencional. Da mesma maneira que nós utilizamos uma palavra para descrever objetos empíricos externos, nós também utilizamos vocábulos para descrever nossa realidade interna. Por exemplo, eu estou deprimido. I'm feeling blue. Eu estou me sentindo mal. Olha que coisa impressionante utilizar palavras arbitrárias para descrever um estado interno. Se já é difícil a gente justamente arbitrar, né, um signo linguístico vinculado a um referente, que é um objeto empírico, porque a gente pode chegar e falar assim, não, mas espera aí, eu posso criar uma teoria dizendo que câmera tem a ver diretamente com o formato desse objeto, a essencialidade dele. Agora, utiliza um signo linguístico para você descrever um estado interno do qual você não tem observação empírica direta. Por exemplo, eu me sinto deprimido. Alguém já viu uma depressão andando por aí? Correndo pelos cantos?
Wittgenstein levanta essa questão nas investigações filosóficas. Ele vai dizer, como eu posso utilizar a linguagem? Não sei se vocês estão compreendendo, um raciocínio filosófico extremamente complicado, mas que vai dar origem a toda essa discussão atual. Que é justamente o quê? Como eu posso afirmar a essencialidade de um signo linguístico se eu não tenho como dizer que esse signo linguístico tem uma ligação ontológica com esse objeto? A relação entre palavra e objeto, que é lindamente discutida por um filósofo americano chamado Quine, William Quine, num livro chamado Words and Objects, que ele vai dizer a seguinte coisa: qual a garantia que eu tenho que essa palavra giz representa esse objeto? Aí nós entramos num problema filosófico do século XX, que é o quê? Abandonamos o projeto do signo ou da linguagem como tendo uma relação ontológica com objetos, sejam eles externos ou internos, e aí eu entro no âmbito do que o Saussure fala de fala, dos sistemas discursivos. Ou seja, toda linguagem é produção discursiva, toda produção discursiva é fruto de uma subjetividade, toda subjetividade é uma convergência de interesses, valores, crenças, estão ligados a posições ou parti pris ideológicos ou políticos. Hoje a discussão de pós-verdade, tal como nós entendemos, de que as versões importam mais que os fatos, não dá para entender essa discussão sem entender essa referência desse pano de fundo filosófico que a gente vive hoje. Que é qual? Infelizmente, nós não temos mais nenhuma garantia de que o nosso sistema simbólico é capaz, não existe um sistema simbólico mais adequado ou menos adequado. O que pode acontecer é o seguinte: qual a garantia que eu tenho de uma ciência econômica descrever a realidade econômica melhor do que um indivíduo aborígene? Por exemplo, que não domina nenhuma equação estrutural, não domina nenhum gráfico de curva de oferta e demanda. É porque, em realidade, você tem um discurso produzido segundo determinadas formas científicas, leis, utilizando a matemática como base, que é consolidada e referendada por um determinado grupo de especialistas. E aí entramos num problema que discutimos de manhã. Se todo discurso, então, é ponto de vista, inclusive o discurso técnico, por que não desconstruir o discurso técnico? Por que não questionar o discurso técnico? Porque qualquer discurso técnico é fruto de uma posição e um ponto de vista ideológico. É a discussão que nós temos hoje em dia do relativismo e a discussão do pós-positivismo. Ou seja, todo sistema teórico, ele é fruto de uma convenção social, ele é arbitrado. E aí temos duas posturas. Ou entramos nessa vala sofística, que é nada existe, tudo é relativo, ou precisamos voltar à discussão dos fundamentos, voltar a Kant. Do tipo, independentemente da produção ideológica, do ponto de vista, ou do eye of the beholder, ou do olho do espectador que produz aquela teoria, como diria o Shakespeare. Shakespeare lindamente dizia isso, dizer, a beleza de uma peça não está na encenação, mas no olho de quem vê, no olho do espectador. Se você quer encontrar a beleza do meu texto, não olhe para o texto, leia e interprete-o. É a mesma coisa. Se toda teoria é fruto de interpretação de um observador ou de um leitor, a questão é quais os critérios que nós utilizamos para definir que determinadas falas ou sistemas simbólicos, linguísticos, descrevem com mais acurácia e com mais eficácia a realidade do que outros. Esse é o problema que nós vivemos hoje em dia. Ou não. Ou não. Porque se nós olhamos na perspectiva antropológica, a questão é, os indivíduos são socializados na cultura e na língua e eles não têm consciência de que aquilo é um arbitrário cultural. Então, eles não se sentem coautores daquelas arbitragens, eles simplesmente falam a língua como se a língua fosse um fiel representante da realidade. Do ponto de vista antropológico, a linguagem e a cultura é o maior patrimônio que a humanidade criou. É ela que nos diferencia dos animais, é ela que nos permite ter as tecnologias sociais de adaptação do mundo, e elas têm um valor intrínseco em si, porque cada cultura é um enorme manancial de produção de possibilidade de olhar para o mundo. Então, se por um lado eu tenho, na corrente principalmente da sociologia francesa, esse olhar bastante crítico sobre a produção da cultura e da linguagem, eu tenho, por um outro lado, nos antropólogos americanos ou em outras correntes da antropologia, e aí a gente pode pegar os funcionalistas na tradição de Durkheim,
olha para isso e diz assim, não, peraí, isso aqui é um enorme patrimônio e sem isso não há possibilidade de geração de concordância das inteligências. E aí entra um outro linguista, que é Umberto Eco, que diz o seguinte, espera aí, eu não sei se a gente fala a língua ou se a gente é falado por ela. Porque a língua nos dá as categorias de pensamento que nos permitem pensar a realidade. Sem uma palavra, eu não consigo pensar. Eu preciso da palavra para pensar, e na hora que eu penso dentro da língua, e na hora que eu vou falar, eu falo dentro da língua. Os meus alunos lembram sempre o meu maldito exemplo da vaquinha, né? Que eu tenho aqui uma vaca, eu tenho uma mãe brasileira, uma mãe indiana, as duas estão apontando para a vaca, uma está vendo a base da nossa gramática alimentar, que é a proteína bovina, a outra está vendo um animal sagrado. Quando eu olho para essas duas possibilidades, tenta você, como a mãe brasileira, falar vaca e expressar o significado que a indiana expressa. Experimenta a gente, como brasileiro, pensar vaca como um animal sagrado. Há uma impossibilidade disso. Então, a cultura faz parte da gente. A cultura, eu sou a minha cultura. Então, essa é uma questão que leva os multiculturalistas, então, a olhar para a cultura como um valor em si, dizer a cultura é um patrimônio, todas as culturas, subculturas, as culturas aborígenes, principalmente depois do trabalho maravilhoso de Lévi-Strauss, mostrando como a botânica indígena usava o mesmo sistema organizativo e classificatório dos cientistas, tentando dar conta da complexidade das possibilidades de pensar a natureza. Você olha para aquilo e diz, não, isso tem valor. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, a valorização dessas diferentes culturas e dessas diferentes linguagens como um enorme patrimônio imaterial da humanidade, por um lado, e eu tenho, por outro, as correntes linguísticas dessa virada linguística dizendo, não, mas isso é ideologia e isso vai se imbricando com política. Porque, por um lado, na nossa sociedade, nós olhamos para a língua como ideologia e dizemos que qualquer forma de hierarquização é errada. Então, ela deve ser desconstruída. A gente começa um grande círculo de desconstrução. Por outro lado, a gente vive isso dentro das próprias ciências humanas e sociais, naquela briga que começa com o trabalho. E agora, eu esqueci o nome dele. Esqueci, bom, não importa. Quando ele faz originalmente essa separação, o que acaba acontecendo? Não, eu vou lembrar, não. O que é comunidade, todo mundo valoriza. Então, as hierarquias dentro das comunidades são valorizadas pelos antropólogos, as desigualdades de gênero, tá? A tribo tem o direito de ter tudo isso, mas qualquer desigualdade na sociedade capitalista é desconstruível como um princípio hierarquizante que está impondo uma determinada ideologia. A gente passa o século XX, então, inteiro, com os antropólogos defendendo o direito dos indígenas, das comunidades ribeirinhas, das minorias de viver nos seus próprios termos, dentro de um ideal de comunidade, e a gente critica qualquer parâmetro hierarquizante organizador da sociedade capitalista como uma construção ideológica que justifica a desigualdade. E isso traz, nesse momento atual, essa ideia de uma maioria silenciosa, confusa, sem saber o que dizer. Porque se eu sou representante ou parte de um grupo de minoria, eu tenho esse direito de expressão da verdade dessa minha tribo. Mas a maioria ficou sem parâmetro, por qualquer perspectiva de verdade que eu diga, ela, na verdade, aparentemente justifica uma ideologia. Então, eu tenho uma desconstrução dos parâmetros da maioria. Não sei se você concordaria com isso. Tem várias questões, tem várias questões filosóficas aqui que, desculpem, é porque os nomes vêm na cabeça, a gente vai pensando isso aqui. Né? Primeiro lugar que a Carmen trouxe isso, eu acho isso muito importante. Ferdinand Antunes, que primeiro separa a sociedade. Deixa eu só colocar ele aqui. Um trema. N. Trema.
Tem várias coisas para a gente pensar nessa questão, porque, por exemplo, primeiro, qual é a grande herança do pensamento filosófico do século XX? Toda a realidade é linguística, toda a realidade é uma construção linguística, uma construção discursiva. Mais do que isso, quer dizer, se toda a realidade é uma construção discursiva, você radicaliza dizendo a seguinte coisa: os objetos eles só existem porque eles são produzidos linguisticamente. Então, existe um distanciamento muito grande entre o signo linguístico e o empírico. Tanto que Wittgenstein deixa isso na obra dele, ou ele chama isso de não meramente linguístico. Ele vai dizer a seguinte coisa: nós nunca conseguiremos, de fato, nós tocamos nos objetos fenomenicamente, mas nós não conseguimos apreender a realidade essencial deles porque eles são linguísticos. É como se nós utilizássemos um óculos míope para dar conta da realidade. Nós tocamos nas xícaras, nas mesas, nós temos uma experiência fenomênica, mas nós não conseguimos entendê-los na sua essencialidade, porque a única maneira que nós temos é de acessá-los linguisticamente. E aí vem a discussão do Quine, que é muito interessante, que o pessoal da antropologia traz isso de maneira muito interessante, se toda a realidade é linguística, então todo mundo ele é construído linguisticamente e experiencialmente pelos indivíduos. A gente vai pegar, por exemplo, dois antropólogos, dois linguistas americanos, né, o Lee Worth, Benjamin Worth e o Edward Sapir, que eles constroem nos anos 20 a famosa hipótese Sapir-Whorf. Eles fazem estudo com os inuites, fazem estudos com índios navarros, fazem estudo com outros índios americanos, tem os navarros e tem os outros que são os apaches, e eles começam a discutir os sistemas linguísticos desses povos e começam a perceber a seguinte coisa: existem determinados termos linguísticos que nós não conseguimos traduzir para outras línguas, ou para, digamos, eu não posso pegar um termo navarro e traduzir para o português, porque esse termo expressa uma realidade que só aquele povo vive. Por exemplo, o esquimó ele tem 150 maneiras diferentes de escrever branco, 150 diferentes adjetivos. Essa hipótese de que a língua estrutura o nosso pensamento, isso é discutido por dois linguistas chamados Edward Sapir e Benjamin Worth, criam a famosa hipótese Sapir-Whorf, que, aliás, recomendo muito que vocês assistam um filme que eu vi, até citei na aula na quarta-feira, estava discutindo isso. É um filme fantástico, um dos filmes mais interessantes que eu já vi, chamado A Chegada, que é justamente com esse cineasta que vai fazer agora a versão do Blade Runner, né, que ele relata justamente a chegada de alienígenas e vem uma linguista para tentar decifrar a língua dos caras. E a coisa mais louca é que, conforme ela vai decifrando o sistema linguístico dos caras, dos alienígenas, ela começa a pensar como os caras. Então ela começa a olhar para a realidade a partir dos caras. E uma das coisas mais interessantes é que uma das concepções que eles têm é de tempo circular. Eles não têm a divisão que nós temos de passado, presente e futuro. Nós temos, a nossa maneira de verificar o mundo, de conceber o mundo, é temporalizando, espacializando. Então, a gente coloca em 3 dimensões e a gente faz a distinção entre passado, presente e futuro. O que ela começa a discutir quando ela está decifrando o sistema linguístico dos alienígenas é que a noção de tempo deles não é linear, e sim circular. Passado, presente e futuro acontecem simultaneamente. E aí vejam um filme para ver o que vai acontecer, porque eu não vou dar spoiler, que é sacanagem. Quem viu sabe o que eu estou dizendo. Mas ela começa a ter justamente essa vivência do que é, ao você interpretar uma outra língua, você vivenciar essa realidade que essa outra língua engendra. Mesmo assim, existem certos termos que nós não conseguimos traduzir. Isso é a famosa hipótese da intradutibilidade linguística do Quine, do filósofo americano Quine, de que por mais que eu tenha uma tábua de tradução, toda tradução ela é aproximativa. Eu nunca vou conseguir conceber o mundo tal como o navarro concebe. Ou como, por exemplo, um inuit concebe. Porque eu teria que nascer ali e ser socializado naquela língua. Isso demora. Porque língua forma pensamento, forma visão de mundo. E aí a gente volta para uma questão que eu abri minha fala hoje na parte da manhã discutindo isso. A gente pega um filósofo como Leibniz, que lá no século XIV diz assim: nós somos realidades autocontidas. Cada mente é uma realidade autocontida, cada indivíduo é uma realidade autocontínua, nós somos mônadas. Esse é o problema que nós temos hoje. Nós somos mônadas, cada um de nós tem um entendimento da realidade, produzimos diferentes visões da realidade e vivenciamos dramaticamente essa impossibilidade de tradução.
A intradutibilidade do sistema de pensamento é nossa, é cotidiano. Quando, por exemplo, Marco Túlio diz assim, eu não consigo conceber, eu não consigo entender por que as pessoas não se agenciam, não se articulam numa coordenação coletiva para limpar o rio, porque cada um é uma mônada, com seus interesses e seus discursos próprios. Esse é o problema nosso, essa é a herança que nós temos hoje em dia. Cartesiana, grega, sofística, digamos assim, kantiana e linguística. O problema é, bom, o diagnóstico está feito. Nós somos frutos dessa herança de pensamento. A questão é, beleza, o que a gente faz? Senta e chora, reconhecemos justamente a nossa impossibilidade total, somos mônadas, então o diálogo é milagre. Então, quer dizer, a cada dia que eu falo, uma pessoa entende, isso é uma prova de Deus, uma prova da existência de um milagre, porque duas pessoas diferentes, com sistemas linguísticos semelhantes, mas que produzem visões de mundos diferentes, conseguirem chegar a um acordo, há de se ter um esforço absurdo. Ou então a gente parte para justamente a seguinte coisa, independentemente das nossas diferenças de sistemas linguísticos de pensamento, qual o conjunto de princípios nós devemos pensar para fazer com que a nossa vida seja minimamente coordenada, visando o bem comum da coletividade. Não sei o que vocês pensam disso. Só fazer assim uma pequena reflexão em relação ao que foi falado. Primeiro, em relação, acho que eu tenho uma frase do Hobbes que eu gosto, que é o homem é fruto do meio. Então, quando a gente fala, né, o professor já falou da questão da cultura e tudo mais, que influencia, porque eu acredito realmente nessa afirmativa dele, que o homem é fruto do meio. E a gente vai, olhando, por exemplo, a nossa realidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, quando a gente fala de direitos humanos, o discurso, talvez, para a gente aqui, seja um. O significado disso seja um. Mas quando a gente chega numa comunidade carente do Rio de Janeiro e fala dignidade humana, vocês têm que viver com dignidade humana. A compreensão, acredito eu, pela pouca experiência que eu tenho com pessoas que conversam, é completamente distinta, talvez até incompreensível, em termos do que seria esse sentimento, essa razão, essa ideologia de dignidade. E falo isso para trazer dentro até do tema, da ideia de identidade de gênero, porque há uns 15 dias atrás, a Paola Oliveira, né, que está fazendo sucesso, naquele momento top de todo artista, começa a ser entrevistada para todos os lugares e vira o conhecedor de tudo. E, efetivamente, ela foi entrevistada, ela até que se pronunciou muito bem, por sinal, sobre a ideia do movimento feminista em razão daquela possível assédio do Zé Maier com a figurinista, né, lá da Globo. E ela diz o seguinte, olha, primeiro, eu não sou feminista. Eu trabalho e acho pela igualdade, até porque, para mim, a mulher se maquiar, a mulher se embelezar, a mulher ter os seus cuidados diferentes do homem, isso não tira de mim, em momento algum, ou não tira de qualquer mulher, a ideia de igualdade. Então, o que eu vejo como feminismo é exatamente uma ideia de ser igual ao homem, mas eu não quero ser igual ao homem, eu quero ser diferente, quero ser mulher. E ela recebeu críticas de todos os lados do movimento feminista, mais ou menos o que a Carmen comentou pela manhã, quando ela foi falar efetivamente da mulher negra, né? Não, você está se apossando de um discurso que você não deveria, né, se apossar. E aí, efetivamente, nós entramos na questão seguinte, o que é bom, o que é ruim, quais os parâmetros éticos, efetivamente, o que a gente pode ter de lógico ou de critérios para se determinar esses determinados padrões. E aí me parece que, por mais que haja essa difusão de culturas, que isso interfira, existem algumas situações que são idênticas ou que mexem de maneira diferente, independentemente da cultura. Eu acho que se a gente chegar em qualquer lugar, em uma violência doméstica, uma violência contra a mulher, seja no Brasil, na Europa, no Oriente, seja numa comunidade carente do Rio de Janeiro ou no nosso meio, eu acho que isso agride. E isso, efetivamente, é um parâmetro, uma realidade a ser tomada, porque ainda que a língua não possa exprimir da mesma maneira, mas o sentimento deve ser levado independentemente do meio em que aquele indivíduo foi efetivamente criado. E isso me leva a, por outro lado, e aí quero
trazer uma segunda reflexão em relação um pouco ao que está sendo falado e falou mais cedo. Dentro disso, a necessidade da língua para se chegar a procedimentos éticos e a conhecer a verdade, né? E aí volta um pouquinho a ideia da liderança, insisto nisso. Não essa liderança que a gente conhecia, né? Mas é preciso pensar uma liderança de grupos, de organizações, de empresas, de informações, porque a gente precisa ter parâmetros, né? Vamos imaginar se partirmos de uma construção em que todo mundo acha que tem conhecimento de construção. A gente vai ter o risco, efetivamente, de se tomar decisões erradas e aquela construção vir a gerar um grande acidente. Então, a gente vai partir de uma liderança o quê? De laudos técnicos, de quem entende. Vamos imaginar lá a ciclovia do Rio de Janeiro, que se tomaram decisões efetivamente erradas e a realidade mostrou isso, o tempo mostrou isso. Eu digo isso porque, tirando o caráter religioso, mas é uma frase também que eu, às vezes, busco refletir nos ensinamentos dele, no Mestre dos Mestres, para mim, que ele diz o seguinte: nem todos é dado conhecer a verdade. E, às vezes, a língua, da maneira com que ela é falada, da maneira com que ela é traduzida, da maneira com que essa simbologia, ela vem exatamente para explicar, orientar e dar o conhecimento. Porque a gente tem trabalhado aqui, quando eu digo aqui, né, a sociedade, ultimamente isso já foi falado aqui, muito mais com informação do que conhecimento, né? Como o Cláudio falou de manhã, como vocês já tinham falado de manhã, e com uma afirmação para mim que talvez a das mais perigosas possível: informação é poder. Né? Percebam, não é conhecimento, é poder. Nós temos trabalhado com essa vertente. Informação é poder. E a partir disso tudo, da linguística, da maneira de se comunicar, da maneira de se exprimir, nós estamos construindo uma sociedade. E aí vai a pergunta: que tipo de sociedade nós queremos construir a partir de toda essa linguística, de toda essa comunicação, de toda essa influência que é feita? Alguém de manhã falou, né, liderança, influência, acho que foi a Ana, e é exatamente isso. A partir de toda essa influência, o que efetivamente nós construímos com esse tipo de linguística, com esse tipo de comunicação, e aí misturando um pouco os temas, linkando, com essa ideia, inclusive, da pós-verdade. O que nós queremos de sociedade? E se nós deixamos isso solto, sem um conteúdo de direcionamento, não importa se de liderança, estou usando a palavra liderança, poderia ser qualquer outra forma, né, de direcionamento, chegamos aonde ou não chegamos a lugar nenhum, já que, dentro de uma reflexão, tirando o caráter religioso, nem todos é dado a conhecer a verdade. Só que a gente vemos todos, efetivamente, produzindo verdade nas redes sociais. Eu gostei muito dessa história da questão da linguística, né, de como a linguagem domina o pensamento do homem e essas coisas, e interfere na realidade. E a pergunta que eu faço é o seguinte, a minha indagação: a gente está vivendo uma sociedade, como eu acho que a gente está vivendo, né, não uma era de mudança, mas uma mudança de era, onde a gente está convergindo para uma linguagem digital. Então, temos aí várias mídias, né, sendo trazidas à baila, e essa linguagem tem sido assim mais ou menos como um Esperanto, né, lá nos tempos outros, de comunicação global. A tal forma, a tal ponto que, com os mecanismos de tradução e tudo mais, eu posso estar me comunicando com várias pessoas no mundo ao mesmo tempo. Então, eu tenho assim uma linguagem referência. E essa linguagem, eu não sei se ela vai normatizar o pensamento da humanidade, não sei se ela vai quebrar com essas diferenças de percepção de que as pessoas têm do mundo. E eu queria levar também um pouco esse ponto para a questão da ciência, quando a linguagem que é usada é a linguagem matemática falada pelo mundo inteiro. Então, até que ponto tem essa linguagem que já é universal na ciência, que é a matemática, ela sofre essa interferência da observação da realidade? Eu queria comentar isso junto com a questão que o Fábio trouxe, problematizar uma questão que o Fábio colocou, de que violência contra a mulher seria um consenso no mundo inteiro. Não é verdade. Absolutamente não é verdade.
existem culturas em que o marido que não bate na mulher ou que não disciplina a mulher não mostra que se importa, não mostra que gosta, e existem culturas, como as culturas muçulmanas, em que, na realidade, para você manter a ordem social, você precisa fazer o disciplinamento dos corpos, que são essas culturas coletivistas onde o indivíduo não tem valor. A gente não pode esquecer que no Brasil a lei que proibia o homem lavar a honra com sangue, ela foi criada lá com Doca Street, quem é um pouco mais velho aqui lembra disso, né? 78, aquele famoso assassinato em Búzios, quando se começa a discutir se o homem de fato tem o direito de lavar ou não a honra com sangue, e até aquele momento havia o consenso de que havia esse direito. E aí, Márcio, isso, na realidade, está cedendo todo na mesma direção. Esse é o grande desafio da ONU hoje. Na verdade, a ONU, que é a Universidade das Nações Unidas, vem sinalizando desde a década de 80 que a pressão globalizante estava gerando reações de retorno ao que era antes, e que se a guerra do século XX foi a guerra econômica, a guerra do século XXI seria a guerra étnica e cultural. Na verdade, tem um livro que eu gosto muito, que é o Rethinking Multiculturalism, que é do Parekh, em que o Parekh mostra como os direitos humanos universais da ONU viola lógicas culturais de outras sociedades de uma maneira muito direta e que faz surgir o ódio fundamentalista, e essa é uma questão que a gente precisa colocar aqui no cenário de pós-verdade, que é o surgimento do ódio e o crescimento do ódio à diferença, que ele deu uma diminuída e ele está voltando também num momento pendular, e que faz com que os muçulmanos acusem a liberdade ocidental de ser destrutiva de uma ordem de Deus. Então, defender uma comunidade religiosa em relação à liberdade individual, que eles consideram uma blasfêmia, um pecado, uma falta de submissão a uma ordem teocrática, vem gerando esses ataques ao Ocidente, com inúmeras outras qualificações, mas o que a gente vem vendo é esse recrudescimento do direito à diferença. Essa é uma questão importante, eu acho, para a gente pensar que não é verdade que a gente necessariamente concorda, independente da língua, com algumas questões da sociedade fundante, porque a língua ela é um sistema hierarquizante, de muitas maneiras, ela é parte de uma cosmologia, de uma visão de mundo, dentro da qual bater na mulher pode ser um valor. E essa é uma questão difícil hoje, quando a gente vê o recrudescimento da Europa, a Europa ficando cada vez mais xenofóbica. Não, tudo bem, a gente teve um discurso de tolerância, a gente teve um discurso de abertura para o outro, a gente teve um discurso de que você não pode ter xenofobia, de que você não pode ter esse tipo de coisa, mas devia ter combinado com o Beck russo. Os caras vêm para cá com uma cultura muito diferente da nossa e impõem, e aqui gostaria de fazer uma referência ao famoso estrupo de Berlim, quer dizer, vários africanos combinam um estrupo coletivo na noite de Ano Novo em Berlim, e, de repente, você tem as mulheres alemães ali não podendo sair na rua, porque, na cultura do cara, se você está de bobeira na rua de noite, numa festa de Ano Novo, você está pedindo isso. Então, é perfeitamente legítimo fazer esse tipo de movimento. A gente tem essa questão, hoje, do multiculturalismo, bastante presente nas sociedades, nessa visão de que a língua e a cultura, de fato, criam uma visão de mundo que não é só uma questão comunicativa. É um princípio ordenador, é uma cosmologia, é uma forma de visão de mundo e que está em choque de muitas maneiras. Eu só queria fazer essa ponderação, porque eu não sei se a linguagem matemática ela tem o impacto de substituição dos códigos linguísticos verbais na constituição de uma visão de mundo. Eu acho que não. Deixa eu complementar. Márcio, eu falei contigo, a gente estava na fila do almoço, etc. e tal. Thomas Kuhn, filósofo da ciência física, odiado pelos físicos, porque ele escreveu, em primeiro lugar, a estrutura da Revolução Científica, onde ele vai criar a famosa noção de paradigma dele. Mas ele tem um outro livro dele mais demolidor ainda, que quando eu li, eu fiquei chocado, quando eu fiz a disciplina de Filosofia da Ciência com Danilo, lá na PUC, que ele escreveu um livro chamado Atenção Essencial.
no livro do Thomas Kuhn, está ali, tá, Tensão Essencial. Ele vai dizer a seguinte coisa, ele vai dizer que toda linguagem científica, ela é linguagem. Não importa se ela é mais formal ou menos formal. A matemática é uma linguagem formalizada. Os signos são símbolos. Né? Mas o que acontece? Ela engendra realidades. O Kuhn vai discutir, quer dizer, qual o grande problema de um paradigma? Um paradigma ele tem a função de um paradigma científico. Uma lei, por exemplo, da relatividade, ou uma lei newtoniana da física gravitacional. Ela estabiliza a realidade. Então, toda teoria ela tem uma função de estabilização de uma visão de mundo. Ou seja, a gente cria um consenso de que nós estamos falando aqui de um mesmo objeto. É a história da câmera. Todos nós concordamos que isso aqui é uma câmera. Não pode ver alguém dizer assim, você não está vendo que isso não é uma câmera? Isso aqui é um alienígena, ou isso aqui é um clipe de papel, ou isso aqui é um tablet. Não, isso é uma câmera. E o Kuhn vai dizer a seguinte coisa, bom, por que eu traduzo, ou por que eu vejo, não importa se a linguagem científica seja mais formal, como a da lógica matemática, ou como a da matemática em si, de uma lei da física, por que eu encaro ela como sendo linguística? Porque ele diz assim, porque toda linguagem ela tem uma função de ela percebe, ela ajuda o indivíduo a perceber o empírico e ela ajuda o indivíduo a descrever essa percepção do empírico. Então ela cria ontologias, toda linguagem cria ontologias. Ela cria uma realidade. Isso é o que é mais demolidor na visão do Kuhn. Que mesmo uma teoria de partículas, de física de partículas, que é uma teoria mais abstrata, mais formal que você possa imaginar, ela cria uma linguagem comum ao qual aquela comunidade científica vai dialogar. E aí não é à toa que o Kuhn apanha, feito o bom ladrão, de todos os físicos, porque o que ele está trazendo? Ele está trazendo para o seio da linguagem científica o relativismo linguístico. E ele vai dizer, é por isso que toda mudança de paradigma, a gente viveu isso. Quando você muda paradigma teórico na academia, departamentos são desmontados, professores são mandados embora, outros professores são contratados, linhas de pesquisa que existiam não são mais financiadas, agora começam a existir outras linhas de pesquisa que são financiadas, certos nomes caem ao ostracismo, outros nomes começam a aparecer. E eu estou dizendo isso na ciência, isso não ocorre só em governos, hein? Isso ocorre dentro de universidades, dentro dos laboratórios. Fala, Carmen. E é uma questão interessante de como as ciências humanas acabam dialogando com as ciências da física e da matemática. E aqui eu gostaria de fazer uma referência ao trabalho do Fritjof Capra, que, na realidade, acaba tendo um impacto nas ciências humanas e sociais que leva a questão da virada linguística a uma potência de 1000. Na hora que o Fritjof Capra, no ponto de mutação, começa a descrever a física quântica para leigos de uma forma bastante mais didática, o que você vê surgindo no campo de ciências humanas e sociais? A ideia também de que o corpo é uma ilusão. Porque se, na verdade, é verdade que um átomo tem a proporção, né, se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma laranja, e o Kuhn começa a falar disso, a órbita dos elétrons seria do tamanho do diâmetro da Terra, e nós teríamos essa relação, nós temos um universo dentro de cada uma das nossas células que são formadas por átomos. Então, nós estamos integrados num corpo estrelar, é tudo moléculas e átomos de carbono integrados num sistema global que vai do micro ao macro, e a gente não sabe onde é que estão as fronteiras entre isso. A gente não sabe se a gente é um microátomo dentro do universo, que seria um outro organismo. A gente não sabe dos átomos que estão dentro da gente. Logo, o próprio corpo passa a ser, possivelmente, uma construção da mente humana. E aí você encontra gente dizendo isso e outros dizendo, peraí, mas essa não é a minha experiência quando eu tenho uma dor de dente. O corpo não é tão relativo, mas você vai chegando nesse limite de desconstrução da própria realidade física do homem, que a física e a linguagem matemática e as teorias quânticas contemporâneas acabam trazendo. É o relativismo levado ao máximo, a ideia de que o corpo pode não existir. Soma-se a isso uma questão de que a aprendizagem da língua e da cultura transforma a morfologia dos neurônios. E você começa, então, a ter uma questão bastante complicada. Por exemplo, eu me lembro, eu no Japão, tentando aprender japonês. Bom, bacana. O Japão tem, no mínimo, 5 entonações de I. E eu ficava no laboratório tentando ouvir naquele fone diabólico
a diferença entre várias pronúncias possíveis do I. Então, dependendo de como eu pronunciasse o I na palavra Cami ou Cami, podia ser papel, cabelo, Deus, podia ser qualquer coisa. E eu não conseguia ouvir as diferenças. E aí um professor meu de neurolinguística chega e diz assim, não, Carmen, não tenta. Porque, na realidade, as conexões neurais que permitem que você escute essas nuances da língua se formam em grande velocidade até 3 anos, depois até 7, depois até 11. Depois dessa idade, dificilmente você conseguirá formar as conexões neurais que vão te permitir falar japonês perfeitamente. Então, a língua e a cultura começa a ser estudada essa questão de como é que ela faz parte da morfologia do próprio cérebro. E aí você tem essa questão de uma relação meio imbricada e dialética entre o corpo, a linguagem e a cultura, que se soma no século XX e XXI com toda essa discussão da virada linguística. Então, eu sou um hardware e a língua é só um software, ou a língua é um software que co-constrói o hardware. E a gente começa a ter essa discussão de qual é a nossa relação com a linguagem, que faz parte dessa confusão que a gente está metido hoje. E aí, a gente depois vai falar uma coisa, aí temos um outro debate, mas a gente vai do pós-humano. Que é justamente o quê? O que é o pós-humano? Quer dizer, o que seria o humano? Né? Até que ponto, com a tecnologia e as próteses, você estava começando a falar de ciborgues e de um pós-humano. Como é que é você passar para uma máquina, né, todas as suas características de pensamento? Você podia salvar no HD externo de 1 tera a sua forma de pensar? Fala, Marco. Eu confesso que eu me senti burro hoje aqui, com tantas referências aí que eu não conhecia. Mas deixa eu te falar um negócio. A gente abriu muito, né, essa questão da linguagem e tudo mais, e eu fico pensando, a gente tem mais 1 hora aqui de discussão, e eu fico pensando o seguinte, dado essa diversidade que aflorou, que aí eu não tenho dúvida, né, de acordo com o que o Márcio falou, sobre essa questão de hoje, a gente está todo mundo muito bem informado, muito bem conectado, e a gente tem um aumento da diversidade, das polarizações, um aumento das diferenças, né? Aquilo que as pessoas imaginavam, não, mas a globalização vai trazer uma linguagem única, vai trazer uma maneira de se comunicar única para o mundo. Mentira, foi o contrário, o tiro saiu pela culatra, né? Quanto mais houve esse efeito da globalização, mais as etnias, as identidades se acirraram, né? Eu vi isso na Alemanha, eu vi isso em outros lugares, eu vi pela televisão, mas houve passeatas de extrema-direita. Esse novo nascer da extrema-direita no mundo inteiro, né? Nem sei se posso chamar isso de extrema-direita, mas dessa ortodoxia de determinadas ideias, vem esgarçando uma ideia de consenso. Aí eu penso o seguinte, né? No Brasil a gente está experimentando isso, né? Dentro dos próprios grupos que se denominam X, Y, Z, existe uma subdivisão imensa, né? Subdivisão imensa. Pessoas que coletam pedaços de ditos, de verdades, e começam a ter raiva, né? Eu me lembro muito bem, no dia que a Carmen postou alguma coisa relacionada a Paulo Freire, ela foi atacada. O que é isso? Porque ela foi mencionar Paulo Freire. Quer dizer, Paulo Freire para uns era o capeta, né? Quer dizer, jogaram tudo, ninguém analisou Paulo Freire, seu sistema, seu momento, seu ambiente. Aquilo tudo virou uma grande guerra superficial, da superfície, né? Aí eu fico olhando para esse cenário e eu fico imaginando o seguinte, qual vai ser o discurso unificador, né, que vai fazer com que a gente consiga ter o mínimo de consenso, ou se isso vai ser possível, né, para que a gente consiga gerar legitimidade e governabilidade. Eu fico pensando nas eleições de 2018, sem nenhuma liderança aparecendo, uma contaminação exacerbada das nossas instituições, né, um desaparecimento de qualquer pessoa que possa legitimamente apontar um caminho, e isso me preocupa porque somos um país que não preza a sua tradição, né? Os países que geralmente prezam a tradição, eles conseguem olhar melhor para o futuro.
E eu queria mais ou menos colocar a questão: como e quem vai ser capaz de gerar um discurso unificador? Certamente não vai ser uma pessoa do meio comum, mas uma pessoa que vai nascer de algum lugar, não sei se vem do céu, que vai conseguir gerar um discurso unificador para poder gerar uma proposta de legitimidade e de governabilidade, não querendo ter como resposta que talvez seja um cara que vai ganhar com apenas 15% dos votos. Ainda bem que na parte da tarde o tema é mais light, né? Imagino se fosse denso. Como é que ia ser? Mas na parte da manhã, eu fiz um questionamento colocando uma perspectiva das grandes marcas, corporações, os grandes influenciadores. Agora eu queria exercitar um pouquinho o outro lado, né? O lado das massas. Apesar, né, da transformação e da informação, ela ter tido como um dos marcos, né, ter sido muito mais antigos, com Gutenberg e afins, as redes sociais, as mídias, as plataformas digitais, elas trouxeram a possibilidade de dar voz e amplificação, né, da opinião e da visão de mundo das massas, do indivíduo. Né? Então, a gente fala muito do influenciador, mas tem os indivíduos, eles viram os grandes influenciadores quando eles estão em grupos ou unificados. Só que o que aconteceu nesse cenário, né, digital principalmente, nessas redes, hoje as redes digitais viraram uma grande torre de Babel. Né? Está todo mundo falando línguas diferentes e as pessoas não se entendem e elas querem, né, colocar os seus pontos de vista. E, por outro lado, isso é muito importante, assim, as pessoas terem a possibilidade, pessoas que nunca puderam contar para o outro, para os outros, né, de forma massiva, como é que ela enxerga o mundo, como é que é a visão de mundo dela, isso é muito importante. E o exercício que eu queria fazer, assim, será que também, por outro lado, né, quando a gente fala de líder, de influenciador, a gente também não tem uma cobrança excessiva com relação a esse processo, porque isso é um fenômeno muito novo, né? A gente está falando de 10 anos para cá que as pessoas têm esse poder. E como você falou, informação é poder. É normal que o poder, né, no primeiro momento, ele gere uma euforia, qualquer tipo de poder. Você não sabe nem lidar com ele. Então, será que não tem uma cobrança excessiva da sociedade como um todo, e principalmente das pessoas que estão questionando, né, verdades e pós-verdades, de como essas pessoas vão, como a massa, né, vai se posicionar? Será que não faz parte do processo de compreensão do poder da informação, do poder da opinião, esse radicalismo e esse excesso, né, de informação sem uma reflexão? Não faz parte do processo da própria compreensão do poder da minha opinião individual e a minha compreensão de mundo antes de eu realmente ter uma reflexão de verdades absolutas? Em relação à linguagem, expressar cultura. A linguagem, ela é uma das maiores formas de se expressar cultura, só que a facilidade no acesso a outras línguas parece, na minha visão, que está afastando as pessoas de entenderem a cultura. Você vê isso muito com, por exemplo, vamos viajar para a Eslováquia. Mas eu não sei nem a língua que eles falam. Não tem problema, alguém deve falar inglês e a gente vai se entender. Não é muito bem assim. Se você for pegar um caso, um país árabe, você só conseguir se comunicar no inglês que as pessoas vão entender, você pode ser muito mal interpretado com isso. E as pessoas, elas esquecem do detalhe da cultura e simplesmente traduzem. Você vê isso também muito em filme. Antigamente, os filmes mais antigos mostram um desejo das pessoas que vão visitar, seja negócios ou pessoal, entender a cultura do lugar para conseguir se comunicar direito. E hoje em dia o que você vê nessa forma de comunicação nos filmes é a tecnologia entrando com um garçom falando na língua dele, um aplicativo traduzindo o que ele está falando e o cliente ouvindo, entendeu? Não tem. Parece que está acabando essa ideia de cultura, e eu queria linkar isso também com uma língua que era para fazer esse papel do inglês, que é o Esperanto, que, se você for ver, ela foi feita realmente para unificar as nações, mas que ela não expressava cultura de nenhum lugar. Então, você não conseguia se expressar de nenhuma maneira. E, por fim, isso é um comentário, não é nem muito uma pergunta. Eu cheguei a fazer 1 ano de mandarim, quer dizer, eu aguentei só 1 ano de mandarim. E durante os 6 primeiros meses,
a gente praticamente não pegou em livro, a gente praticamente é imersão na cultura chinesa. Você entendia como eles sentavam, como era a logística de sentar numa mesa, de ficar virado para a porta, de o chefe da mesa, essas coisas assim. Aí você pensa, tá, mas eu quero saber escrever, eu não quero entender tanta cultura. Eles conseguem expressar tão bem eles conseguem se expressar tão bem nos ideogramas que você vê assim, o ideograma de família parece uma casa e com uma família dentro. Enfim, meu comentário é muito em relação a como a tecnologia parece que está afastando as pessoas em relação à cultura só pela facilidade da falsa sensação de que você está se comunicando melhor. Então, professor, queria voltar um pouquinho. Nossa, a gente viu tanta coisa hoje, né? Para juntar tudo é difícil. Mas, assim... Culpa minha, desculpa. Não, mas, assim, na verdade, a reflexão que eu queria fazer é qual é o nosso papel. Porque, assim, quando a gente discute num ambiente assim, com tantas pessoas, e a gente fala assim, das mídias sociais, do que está acontecendo no país, vai ficando tudo muito macro, né? E aí eu fiquei pensando, depois que a gente terminou, na hora do almoço, fiquei pensando assim, qual o papel que cada um de nós tem nos nossos círculos de atuação, né? No nosso micromundo, né? No nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, porque às vezes a gente toma uma postura com as coisas que acontecem nas redes sociais e a gente identifica que é uma pós-verdade ou que é um boato, que tem uma corporação midiática trabalhando naquela informação para o bem ou para o mal, criando as polaridades. A gente consegue identificar muito isso quando a gente entra nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós vive um conflito no nosso ambiente de trabalho, porque, principalmente quem trabalha em grandes empresas, você consegue criticar o que acontece numa rede social e o que as grandes corporações estão fazendo para te deixar para um lado ou para o outro, mas no seu trabalho você pode ver todos os dias a empresa que você trabalha, ou a sua liderança, ou a corporação para a qual você está dedicando a sua inteligência e o seu conhecimento, fazendo isso todos os dias, comprando serviços todos os dias para que isso aconteça, para vender mais, e aí você vendendo mais, você vai ter o seu bônus no final do ano, e você vai ser mais bem-sucedido. Então, assim, quando a gente fala muito do que está acontecendo macro, acho que a minha pergunta é o que a gente pode fazer, a gente que consegue, talvez, por estar num ambiente acadêmico, por estar conversando com pessoas que estão discutindo isso, a gente consegue identificar essas coisas imediatamente quando entra no Facebook ou no Google, por exemplo, de um assunto como a reforma da Previdência, ok, mas o que a gente está fazendo no nosso ambiente todos os dias, em que a gente identifica isso também e vê que muitas vezes isso é feito de forma comercial e a gente está nesse ambiente porque é onde a gente trabalha, ou onde a gente vive, é onde a gente está utilizando a nossa inteligência, nosso esforço. Então, é um pouco uma reflexão, o que a gente pode fazer, qual é o nosso papel micro, sabe? Antes da gente ter uma ideia de onde virar o consenso, de onde virar as coisas grandes e tal. O que a gente pode fazer, a gente que consegue identificar isso no dia a dia? Só complementando essa história da questão das mídias, das redes sociais, e que, talvez, complementando o que você falou também, de que tem pouco tempo que a gente foi perguntado, assim, acho que o papel, talvez, do Facebook, das mídias, das redes sociais, foi muito de perguntar a opinião de todo mundo, né? O que você está pensando, e ter sempre um quadro branco para qualquer um se expressar, o que é uma coisa nova para todo mundo, assim, né? A gente sempre foi acostumado a ouvir muito mais do que falar, e acho que agora a gente está dando conta da responsabilidade das coisas que a gente fala. Mas falando de ética nessa história, assim, essa coisa, por exemplo, da avaliação ou do julgamento pessoal, vamos dizer, num aplicativo do Uber ou de qualquer serviço, e isso pode chegar num nível pessoal meio Black Mirror, desse auto-julgamento pessoal, coisa que já está acontecendo, como, por exemplo, o caso dessa menina da figurinista, que ela optou por não fazer um julgamento criminal, né, de não acessar uma autoridade ou uma liderança ou uma disposição do Estado para fazer a sentença dela, né, fazer o que ela achava que deveria acontecer. Ela fez isso via blog, ela fez isso via redes sociais,
e o cara saiu, né? Ela, de certa forma, foi... não estou achando agora a palavra que não é vingada. Enfim, se aquilo de fato aconteceu, teve um julgamento ali. E o quão essa coisa do julgamento e da opinião, que a gente ainda não tem responsabilidade sobre ela, né? Você não sabe se uma pessoa que está julgando no aplicativo, ela não está no dia ali que o motorista do Uber fez o julgamento dele sobre você e você sobre ele, o que estava acontecendo na cabeça dele, na sua, para aquilo acontecer, e você ter uma nota social, e que isso vai te determinar possibilidades de entradas ou não em meios sociais, e isso pode, de fato, evoluir para, enfim, coisas piores, né? Enfim, não é piores, né? Mas a gente pode chegar num lugar onde cada vez menos a gente precise de lideranças, onde a gente acreditava que aquelas pessoas que estudaram direito, leis, podem julgar acontecimentos, e cada vez mais a opinião vai ser a grande, e cada um julgando um ao outro vai ser essa nova ética, e quanto que isso faz com que a gente mude o nosso comportamento, a nossa relação social com as pessoas, a forma como a gente lida com os outros, e inclusive com relação à linguagem, que linguagem a gente usa, que cuidados a gente tem, porque a gente sabe que está eternamente sendo julgado aqui e agora, e não tem mais essa grande liderança que vai, um dia, quem sabe, talvez julgar. Cada um vai ter um papel de julgamento mais forte por conta da tecnologia, assim, né? Isso é uma das... Zé Mauro, de manhã você fez um comentário e falou que quem faz terapia entendia, né? Disse assim, até hoje eu achei que não precisava. E depois você me indica, né? E eu vou mandar conta para a Cymbalin. A pessoa que você vai ficar só aí rindo, né, Carmen? Bom... Sinal de que você está bem dizendo, se for... Com certeza. E eu falo isso por conta de tentar ligar todos os pontos do que se discutiu hoje aqui de manhã, de tarde, mas eu não consigo, Marcos, sair daqui discutindo pós-verdade ou pós-razão sem a gente trazer para o contexto brasileiro o momento de pós-verdade hoje, o momento que a gente está enfrentando. Então, eu queria provocar a mesa, sei que a gente ainda vai escutar um monte de pontos ainda aqui, impossíveis de ligar a todos, mas eu queria provocar a mesa com relação a 2018, principalmente numa questão que surgiu no almoço, da questão cultural no Brasil, dessa camada podre que está saindo do palco do espetáculo, e de uma camada que está vindo, que, entre aspas, não está podre, também é podre ou está apodrecendo. Simples assim. Eu queria conectar dois pontos, na verdade, que foram ditos, que um que é com relação à liderança, se de fato a gente precisa de líderes ou não, e outro com relação à informação. Estão dizendo que informação é poder. Então, olhando por esses dois lados, eu digo que tem algo bem importante hoje em dia, numa sociedade que a gente produz informação e conteúdo a uma velocidade jamais imaginada, né? Se todos aqui hoje souberem de tudo que foi conversado a respeito de 100% de tudo, realmente é fantástico, porque eu não sei nem 20%. Né? Então, assim, eu vou ter que me aprofundar sobre diversos temas. Só que isso... A partir de onde? Talvez eu vá conversar com a Carmen, falar o seguinte, Carmen, o que você me indicaria? E eu chego numa conclusão. Acho que, hoje em dia, tem dois passos para que a gente possa ter algum sucesso em caminhar nessa sociedade da informação. Um é você conseguir ter curadoria sobre conteúdo, sobre informação. E o mais além ainda, é você conseguir ser o curador. Né? Então, assim, a partir do momento que você consegue ser um curador de informação, você pode ser um mentor, você pode ser um escritor de algum noticiário, de livros, mas você consegue referenciar a informação. Então, acho que, hoje em dia, no meu ponto de vista, um ponto que é extremamente importante é a curadoria. Isso seja... Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito atual sobre conteúdos digitais. Você pode entrar em diversas plataformas de educação, Coursera, Udemy, Udacity e diversos outros.
ali dentro tem o quê? 1 milhão de vídeos. Bons, ruins, mas por qual que você começa? Né? Então, assim, a gente tem hoje um poder de informação muito grande, mas com milhões de pessoas que não sabem nem por onde começar. Então, assim, a primeira coisa é, a gente tem que aprender a buscar curadoria. Referências, exatamente. E eu acho que o passo mais além ainda é quando a gente consegue dar curadoria, a gente começa a se tornar a referência. Então, assim, para nós que somos educadores, né, a gente tem que pensar nisso. Como que a gente consegue, né, cada vez mais buscar essas referências e consolidar conteúdos que eu trago uma outra dimensão, né, nem só a pós-verdade, né, se o fato ou versão, e sim analisar uma outra dimensão que é a qualidade. Né? Pode ser até uma verdade, mas com que qualidade que essa informação está sendo passada? Então, acho que a gente tem que ter uma crítica muito grande hoje em dia. Com informação é poder, eu concordo. A gente, de fato, tem uma curadoria de conteúdo. Né? Eu queria fazer mais outras provocações, professor. Na minha percepção, pelo pouco que estudei de Saussure, eu vejo que ele abstrai quase completamente a dualidade que é implícita no processo da comunicação, pelo que a linguagem se faz imprescindível nesse contexto. Ele abstrai o fato de que existe uma realidade de quem fala e uma realidade de quem ouve. E, nesse particular, eu confesso que deixei de apreciar muitas dessas colocações dele. Já Humberto Eco, ele amplia essa percepção. E, sem nenhum desejo de ser aqui metafísico, ele tenta abarcar outros sentidos no processo da expressão através da linguagem, no processo de comunicação. Ele vai além dos 5, ele sai do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição, ele amplia essa percepção e mergulha, então, nas questões que nós traduzimos como sendo culturais. Quero pegar como exemplo disso esta questão do esquimó. 150 definições para o branco. Reconheçamos que o branco abraça, né, a sua realidade objetiva e abraça também todas as suas vivências e os seus sentimentos. E isso é necessário ser expressado de alguma maneira. Né? Então, a comunicação precisa de um outro patamar. Pegando a questão de sermos mônadas, com a figura com a qual eu concordo, né? Só que, nesse processo de comunicação, nós temos até então entendido que as diferenças de uns dos outros, a par do nosso orgulho pessoal, a par do coletivo cultural, né, nós não seríamos, em essência, mais, entre aspas, iguais do que até então temos imaginado. A velocidade dessa informação gerada pela tecnologia não tem feito a união das chamadas até então minorias e que estão aí caracterizadas como não tão minorias assim? Nesse processo de, talvez, mais semelhança entre nós. E a gente... Eu terminaria aqui com uma situação que é uma provocação, porque compreendo de fato, e me perdoem aqui quem pensa diferente, que informação absolutamente não é poder, absolutamente. Informação é poder a partir do momento em que se saiba o que fazer com ela. Tem uma historinha que se conta em processos de formação e dinâmica das pessoas, interessante, que é de um navio, vou falar com você, meu marinheiro, que está encalhado, carregado com uma carga muito valiosa, e fica encalhado, o motor não funciona, e eles vão pegar, então, um engenheiro de um estaleiro de um país próximo onde o navio havia encalhado. Ele tem todo o conhecimento, conhece o motor onde foi fabricado o navio, e ele chega lá, cobra um valor alto e nada acontece. Depois ele chama o chefe do engenheiro, também nada acontece.
E lembram-se, então, como última alternativa de um mecânico, que a princípio seria um homem muito simples. Ele vai, cobra muito caro, e cobra, enquanto o outro tinha cobrado, por exemplo, $10 mil, ele cobra $1 milhão. Mas o navio tinha uma carga de $1 bilhão. E ele consegue tirar o navio dali e depois apresenta a conta. Antes de pagar, o dono daquele navio e da carga pergunta: poxa, você vai cobrar $1 milhão porque você deu uma pequena martelada e o navio entrou em movimento? Eu falei assim: não, pela martelada eu cobrei $1 só. Mas 999.990 eu cobrei por saber o que fazer nessa martelada. Aonde dá a martelada? Parece-me que nessa figura, que eu quero colocar muito simples, a gente precisa encontrar certos pontos nesse sentido e fazer no pós-humano, na verdade. Esse pós-humano ele tem mais a ver com a abordagem do estudo de linguagem de Humberto Eco. Tem a ver com essa dimensão que até então não tem sido abordada pelo meio acadêmico, que passa pela inocência das crianças. E aí me permitem vocês contar uma historinha muito rápida da minha filha, pequenininha, quando foi fazer intercâmbio, e ela estava lendo um livrinho e disse para mim assim: papai, eu estou aprendendo que tenho que me comunicar e tenho que ter cuidado com a minha comunicação. E aqui está escrito, e ela me pergunta, que fazer um círculo com o indicador e o polegar nos Estados Unidos é sinal de que está tudo bem. Um círculo entre o indicador e o polegar. Mas que, em outros países, aqui como no Brasil, isso é um palavrão. E ela vira-se para mim e diz assim: um círculo com o indicador e o polegar. Papai, isso aqui é palavrão? A gente precisa se comunicar com essas crianças que somos nós mesmos. É uma provocação. Aí é quase que uma curiosidade, né, aí pegando carona não com filmes, mas com séries da HBO, no caso, Game of Thrones. Acho que na primeira temporada, segunda temporada, tem uma cena em que não sei se todos aqui conhecem ou veem, mas um dos conselheiros lá, o Mindinho, cria seu próprio símbolo, que ele não teria o símbolo, e aí a rainha lá, a esposa do rei, a Cersei, ela chega e, que bonitinho e tal, eu descobri algumas coisas, e ele solta a frase célebre, né? Conhecimento é poder. E aí ela chega, olha assim para ele, manda a guarda real, prendam ele, cortem a cabeça dele. Não, mudei de ideia. Não, virem-se e voltem as costas para isso. Aí ela chega para ele e fala assim: poder é poder. Trate de fazer não sei o que lá. E aí, realmente, informação é poder quando você está com o poder e aí você exerce digamos assim, libera ou não aquela informação. Porque, meu amigo, de que adianta você ter conhecimento se o poder não te deixa exercer esse conhecimento? Fica aí uma... Eu acho essa cena ótima, está no YouTube, Power is Power. A respeito do que o Davi estava falando, eu acho que... É que eu não vejo o nome dela. Lorena. As redes sociais agora estão eliminando algumas instâncias de poder. Você vê que, por exemplo, as pessoas não vão mais aos órgãos, muitas pessoas não vão aos órgãos, eu te condeno simplesmente pelo Facebook. Então, se você não me pagou o que você me comprou, eu te ameaço, olha, vou te colocar no Facebook, vou denunciar teu nome lá. Se eu acho que alguém fez alguma coisa com uma criança ou com a velhinha, eu vou lá e coloco no Facebook. Eu não vou denunciar na delegacia ou nada disso. Então, esse poder que as redes sociais estão angariando, isso também compromete um pouco, porque antes disso, eu julgo e não sei nem o que estou julgando, porque eu também não compreendo o fato. Você vê que eu não analiso. Todo mundo aqui deve ter recebido uma corrente que o Facebook só tem 500 contas, não sei o que é isso. Se vocês já receberam isso, começou essa semana aí denunciando e tal. Então, a pessoa simplesmente replica aquilo e nem lê o que estava replicando. Então, ela replica. Mas, ao mesmo tempo que ela replica uma mensagem que não é verdade,
ela replica um estupro que não aconteceu, ela replica coisas que de fato não ocorreram. Então, ela simplesmente replica sem analisar. Então, esse poder de entender o que está sendo colocado lá, será que o que eu estou colocando realmente vai prejudicar alguém? Aquela questão de isso é ético? Então, será que quem está utilizando as mídias sociais... Então, hoje está se falando do poder da linguagem, do poder da comunicação, da pós-verdade. Essa pós-verdade ela pode ser muito... O fato já não vale mais tanto, mas isso pode prejudicar muita gente. Então, se eu chego e falo para o mestre, olha, aquela aula que o senhor deu foi muito ruim e tal, eu posso nem ter ido à sua aula, porque eu posso ter ouvido falar. Isso acaba contaminando toda a sociedade, né? Eu acho que a gente vai chegar a uma exaustão do que a gente está... Por exemplo, eu já fui mais assíduo às redes sociais. Hoje eu estou cansando. Hoje eu boto fotos de cachorro, né, fotos de coisas, porque eu enchi meu saco. Né? Tá bonitinho, tá bonitinho. Encheu o saco tá bonitinho, fotinho de cachorro tá bonitinho. Eu tô tá, gostando. Inclusive deu 250 cliques. Você teve muito like? Oi? Tá muito fofo, teve muito like. Os coraçõezinhos são assíduos, né? Poxa, ele é fofo, o professor é fofo. Mas assim, o que acontece? A gente começou a brincar de redes sociais e começamos a achar legal isso e tal e tudo mais. Eu me lembro que entrei dentro do âmbito familiar, aí depois entrou no âmbito de toda a relação de trabalho, que também, antes que estava em outra rede, entrou tudo ali naquele Facebook, e aí hoje eu tenho amigos de trabalho, de pesquisa, então tem uma enormidade de públicos diferentes, fora a minha família, uma penca de primo de primeiro e segundo grau que eu tenho. E aí, agora, a gente começa a ver o seguinte, é bem estafante isso, né? Acho que a gente vai acabar chegando no momento em que essa interatividade da rede social vai começar cada vez mais a entrar dentro de algum tipo de crivo, ou a gente vai fazer opções, porque eu acho que também o perfil de consumo de redes sociais vai tender a se modificar com o tempo. Essa é a minha impressão, né? Porque, principalmente depois, a gente ainda teve um episódio fenomenal, depois da campanha da Carmen, foi estafante esse negócio de rede social, né? Xingamentos e, graças a Deus, muito mais gente elogiando, né? Mas muito ataque gratuito sobre coisas banais, ridículas e tal. Então eu acho que esse consumo de redes sociais que a gente está habituado hoje, eu fico me perguntando se daqui a 10 anos o que a gente vai estar consumindo. Certamente a gente não vai abrir mão da interatividade, né? Mas eu acredito que esse meio ele tende a se transformar. Essa é a minha impressão, porque a gente acaba caindo numa estafa de interatividade, né? Até porque a interatividade não constrói vínculo, né? O fato da gente ser assíduo em redes sociais não constrói um vínculo emocional, relacional com ninguém, né? Você constrói uma imagem supostamente de alguém que supostamente é assim. Então, ela não gera interação face a face. Bom, então vamos começar vamos começar a partir para o fechamento, né? Eu acho que várias coisas interessantes foram discutidas aqui. Eu queria, assim, pontuar, amarrar algumas coisas. A primeira coisa é que meu amigo, o Cláudio, né? Cláudio levantou. Eu sou fã de Game of Thrones. Eu não acho nada... Para mim, Game of Thrones é a metáfora da pós-verdade. É a metáfora da Mona da Leibniziana. É todo mundo se matando o tempo todo, querendo impor a sua agenda. E aí, o que é mais interessante? As personagens mais interessantes do Game of Thrones não são os nobres, mas são os lacaios, são os caras que estão ali o tempo todo tentando subir ou ter algum tipo de posição de poder. E você citou o Mindinho, e tem uma frase do Mindinho que eu acho que é genial, que no meio da confusão, etc., no meio da confusão começa a guerra lá em Porto Real, dos Starks, etc., ele diz assim, para mim o caos é uma escada. Caos é uma escada. É a famosa frase, chaos a ladder. Porque o que acontece? Muitos caem, eu subo. E isso mostra claramente o quão perigoso é você estar discutindo um mundo de pós-verdade, porque no caos, a causa é uma escada.
E aí vem a questão, quem for oportunista e quem tiver, como diria o Protágoras, astúcia, quem tiver astúcia, quem tiver senso de timing, astúcia consegue preponderar. E aí o Alexandre Gurgel levanta a questão, por exemplo, do Brasil, para onde a gente vai. Me corrijam, Marco, Carmen, o Timbó, são pessoas muito mais versadas em conhecimento bíblico. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, mas, para mim, o problema brasileiro é um problema bíblico. Né? É quando Pedro, morto de medo de ser trucidado em Roma, sai de Roma, para numa capelinha para pedir perdão, porque, putz, não tenho estrutura para aguentar esse tipo de sofrimento, esse tipo de suplício. Jesus aparece na frente dele, inclusive é numa capela que tem em Roma, hoje em dia na saída da cidade de Roma, e profere a famosa frase, Petrus quovades. Pedro, vais aonde? Nosso problema é para onde a gente vai. O problema brasileiro é quovades. Quer dizer, qual é o nosso caminho? O Marco Túlio, ele discute uma coisa, a ideia que ele traz é uma ideia muito interessante de que, para mim, não há solução que seja somente individual. Eu fui fazer filosofia, entrei na faculdade de filosofia, o professor de filosofia no primeiro período olhou para mim e falou assim, o que você quer fazer filosofia? Ah, porque eu quero mudar o mundo. Ele é minha, mude-se. Se você quer mudar o mundo, mude-se. Se você conseguir mudar-se enquanto ser humano, já é um grande avanço. Então, realmente, eu acredito que a mudança é uma mudança, por um lado, individual. Mas não há mudança se não houver a mudança a nível coletivo. E aí o Marco traz nas pesquisas e nas discussões dele uma coisa muito interessante, que é a mudança passa pela criação de uma coalizão. Se você não tiver, né, a busca de você criar uma coalizão em torno da ideia de bens coletivos, do benefício coletivo, do que é o bem coletivo, do que seria uma ideia de coletividade, de sociedade, uma ideia de telos mesmo, uma ideia de telos, de finalidade para isso. Eu estou dizendo isso porque tem um livro muito bacana, nossa, tantos livros, tantos autores. Você vai pegar um filósofo americano de Harvard, o Michael Sandel, que escreve Justiça, e ele vai falar duas formas de você lidar com ética no mundo. Uma ética consequencialista, ou seja, tudo é utilidade. Então, a ética do bom, o que é bom para mim? Bom para mim é ganhar dinheiro? Tá. Então, como é que eu posso ganhar dinheiro? Trabalhando. Ah, trabalhando eu ganho 50 centavos. Pô, no tráfico eu ganho 1 milhão. Então, eu vou para o tráfico dar mais dinheiro. A ética do que é bom para mim. Isso é possível. A gente vive essa ética. Basta você pegar o supermercado de crenças e valores aí, que você o que mais tem é ética do bom. É consumo vegano, é religião, né, é dinheiro no bolso, corrupção, é influenciador digital fazendo vídeos ridículos no YouTube. Você tem. Eu acho que o nosso impasse é um impasse coletivo. Ou seja, qual a nossa solução? Nós estamos aqui desde... Vocês vieram hoje aqui para conversar. Nós debatemos esse tema. Eu acho que vocês conseguem reunir essa quantidade de cabeças pensantes aqui para debater esse tema. É sinal de que todos estão preocupados, não apenas para onde a gente vai, mas também qual é a solução coletiva que a gente pode ter. E essa solução coletiva tem que ser uma solução coletiva responsável para evitar o caos. Porque o caos é uma escada. E aí proporciona justamente... Né, o surgimento agora, e a gente está falando o Davi pós-humano, eu começo a discutir o pós-político. Quer dizer, o que é o pós-político? É o cara que toma a decisão de acordo com o vídeo no Facebook. Nós vimos aí 2 dias atrás um vídeo que viralizou no Facebook de um morador de rua em São Paulo sendo agredido por 2 guardas municipais, tirado, etc. e tal, e no dia, 2 dias depois, o prefeito foi lá, não, eu estou dando aqui para ele uma casa, estou dando para ele um emprego, dando para o trabalho, é resposta rápida, é presença digital. Quer dizer, o cara não toma uma decisão que não seja sem o olho no métrica da like do equipe dele de tráfego de likes e dislikes no Facebook. Bem-vindo ao mundo após-política. A gente falava de política com valores, depois a gente começa a falar de política como gestão, agora a gente começa a falar de pós-política, política com o dedo no olho dos likes. Com o olho nos likes, é a política do espetáculo. Ou seja, eu não faço, dane-se o que eu penso. O que importa é qual a repercussão que isso vai ter dentro da minha popularidade, da minha curva. A gente tem que tomar cuidado, porque é o mundo da pós-política. A gente tem que tomar muito cuidado para quem trabalha na seara da administração pública. O que é você tomar o tempo todo decisões políticas, não em função dos seus valores, mas em função da sua popularidade. Essa é uma discussão. Então, o Marco e a Carmen, respondendo até ao Alexandre, a gente tem essa preocupação muito grande de que não há solução que não seja coletiva, partindo para uma coalizão. Se a gente não conseguir construir uma coalizão,
E aí volta ao que levou a gente a propor esse tema aqui. O Aristóteles, quando o filho dele, com 7 anos de idade, começou a encher um saco dele para dizer: pai, o que é virtude? Pai, o que é bom? O que é bem? Ele escreveu um livro. O livro dele chama Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Dizia a seguinte coisa: ética, como ensinar ética para o meu filho? E ele abre o livro dizendo justamente a seguinte coisa: a arte de você responder uma pergunta é saber fazê-la. Talvez a gente precise, a gente ficou aqui justamente discutindo quais perguntas a gente tem que fazer para a gente pensar as soluções. Então, para mim, eu acho que não há, não sei o que Carmen pensa sobre isso, mas não há como a gente não pensar isso sem a formação de uma coalizão em função do bem coletivo. O que você acha, Carmen? Eu queria começar comentando um assunto que a Ana trouxe, sobre essa questão da memória. E me lembra que a Marieta, numa conversa na FGV, que também é uma historiadora, a Marieta dizendo o seguinte: cuidado com essa frase de que o brasileiro não tem memória, porque isso pode não ser verdade. Essa já é uma pergunta para a gente começar a pensar. O brasileiro pode não querer lembrar determinada coisa, porque a história, como ciência que pensa o tempo, se a gente pensar que tipo de coisa faz a história, ela pensa quem que eu sou a partir de onde que eu vim, para onde que eu vou. A Marieta diz o seguinte: as sociedades regulam a memória. Os americanos celebram os presidentes, celebram a Guerra de Secessão, celebram uma série de coisas. Quando o brasileiro não celebra nada, ele está, de fato, dizendo: eu não aceito esta memória. Quer dizer, os marcos civilizatórios, os marcos históricos do Brasil até hoje, as pessoas olham para trás e dizem: isso não marca a fundação da sociedade que eu quero. Isto não me trouxe aonde eu estou. Portanto, não há o que ser lembrado. Essa talvez seja uma questão curiosa, porque as sociedades, de fato, muitas vezes, quando a gente diz o brasileiro não tem memória, a gente está querendo dizer o brasileiro não se lembra dos traumas, não se lembra das pancadas que levou. Então, quando a gente fala de memória, a gente está falando quase que como numa situação negativa, como a gente não lembra de tudo que é ruim que aconteceu com a gente continua repetindo os mesmos erros. Era quase como se os alemães tivessem que se torturar permanentemente com o Holocausto e coisas desse gênero. Quando a gente fala que o brasileiro não tem memória, o que a gente está dizendo é: a sociedade talvez não tenha elegido marcos do passado que nos ajudem a ancorar a nossa identidade. Isso pode não ser uma coisa ruim. Essa talvez seja uma reflexão para a gente pensar. E aí eu queria pegar de novo aquela metáfora do Moisés saindo com os judeus do Egito, porque essa é uma questão curiosa do: eu devo lembrar do que aconteceu na fase da escravidão, ou eu preciso dos 40 anos vagando pelo deserto para não só tirar o homem da escravidão, mas a escravidão de dentro do homem, para eu refazer as pazes com esse passado. Em breve farão 40 anos do fim da ditadura militar e a gente vai celebrar 40 anos de uma sociedade de fato democrática. E pode estar nascendo daqui a seguinte ideia: eu estou cansado de escolher líderes e eu não me sinto representado em nenhuma dessas coalizões. Porque essa é uma questão possível no Brasil hoje. Eu não quero alguém que apareça com uma solução mágica de sociedade do espetáculo ou de pós-verdade. E a grande maioria das pessoas está dizendo: eu não estou disposto a selecionar por isso. E isso pode ser o começo da saída daquilo que a Rosiane estava perguntando. Tá, e aí o que a gente faz? Uma coisa bacana, se a gente para pensar em toda a ciência social no Brasil, ela teve uma fase positivista, depois ela teve uma fase da teoria da dependência, lá com Fernando Henrique, mas depois uma outra, uma série de versões vitimistas da sociedade brasileira. Então, a gente teve um enorme vitimismo, e agora a gente está perguntando: tá, peraí, mas eu não quero isso. Então, a gente passou por uma fase, então a gente teve uma fase da dependência, a gente está numa fase de independência. Não, peraí, ninguém me manda, não escolho ninguém. Se é verdade que as culturas evoluem nesse ciclo, a gente estaria entrando em breve numa fase de interdependência. Qual é o meu papel para que a gente possa, de fato, construir essas coalizões, talvez sem uma liderança carismática?
talvez abrindo mão daquilo que o Caetano falava da América Latina com seus ridículos tiranos. Talvez a gente esteja saindo desse ciclo de uma América Latina que precise dos ridículos tiranos. E a ausência de liderança pode ser justamente essa terra arrasada, a partir da qual a gente vai trabalhar essas coordenações horizontais melhor, uma sociedade mais organizada organicamente e não necessariamente dependendo de um ordenamento de cima para baixo. Eu acho que a gente pode estar vendo isso. E aí, vamos lá acreditar com Schumpeter que a destruição pode ser criativa. Quer dizer, a gente pode estar, na realidade, refundando essa sociedade. E aí, fechando com a ideia do VICA, que eu comecei, falando dos militares americanos que colocaram o fim do muro como o início do cenário VICA, a Angélica Miller trouxe uma reflexão muito interessante na GV anteontem, dizendo o seguinte: eu não acho que no Brasil o cenário VICA começa com a queda do muro. Porque a queda do muro gerou aquela situação de falta de memória do futuro. Tá? Para onde a gente vai agora e o que a gente faz? Ela disse: o Brasil só passou a experimentar isso com o início dessa recessão e com o processo de impeachment, porque o Brasil estava extremamente esperançoso. 2013, até 2013, a gente estava formulando uma memória de futuro. O Brasil é o país do futuro, agora é a nossa vez, agora a gente consegue ver para onde a gente está. Mas talvez a gente tenha precisado desenterrar todo esse lixo, limpar a casa, fazer um faxinão para poder, de fato, consolidar essa memória de futuro. Eu acho que está nascendo um país novo, e aí eu não sei se isso é um excesso de otimismo, como o Marco debochou de mim. Hoje não estava chovendo, gente, eu só estava orvalhando. Orvalho não é chuva, né? Aí ele falou: está chovendo. Eu falei: não, não está, vai parar, vai parar. Era orvalho, né? Então, eu olho para isso um pouco e eu acho que talvez 40 anos seja um marco bíblico, profético, e que com 40 anos a gente, pela primeira vez o Brasil com 40 anos, talvez a gente consiga fazer as pazes com essa nossa identidade de um país multicultural, multiétnico, que foi uma colônia de exploração e está descobrindo agora como criar os marcos do que vai ser essa civilização brasileira a partir de uma liberdade e autonomia e não a partir dos marcos de subordinação. Pode ser, mas pode ser que eu estou vendo o sol no meio do orvalho, né? Então, não sei. Ô, Carmen, Coni diz que todo otimista é uma pessoa mal informada. Eu vou te pegar agora, então, com a frase que o Cortella falou essa semana nas mídias sociais, que ele falou o seguinte: todo pessimista é um preguiçoso. Que ele disse o seguinte: se eu sou pessimista, eu só fico ali, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, eu não preciso me mexer. O otimista te bota numa situação de arrumar a sala aqui para ter certeza que todo mundo vai chegar e que as pessoas vão subir a serra com chuva ou não. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar nesse momento do Brasil. Não, peguei o gancho um pouquinho do que o Zé Mauro colocou no final da fala dele, que, na verdade, a mudança é feita através do coletivo. E, há um tempo atrás, a gente teve uma discussão da turma de mestrado aniversário do João Gabriel, e a discussão era com relação à equidade de gênero e como as mulheres sofrem, enfim. E existiam dois polos de discussão, né? A mudança através do coletivo, que é um pouco o que o Zé Mauro disse, e que é através da luta do coletivo é que as pessoas mudam. E a minha ideia era um pouquinho defendendo através da empatia, ou seja, a mudança vem através do individual. Então, eu consegui mudar cabeças de amigos meus através de uma conversa de bar. E conversando, foi um pouco que a Carmen fez um pouquinho, quando ela estava se candidatando, foi no individual, na conversa, que ela colocou uma posição através dos gastos públicos. Tem um experimento que eu via, na verdade, uma propaganda da Heineken, botando pessoas de polos completamente divergentes e não sabendo que elas são de polos divergentes para construir uma mesa. E depois de um tempo, colocaram 2 cervejas na frente e apresentaram no data show a opinião delas. Então, a primeira foi um machista extremo com uma feminista extremada, e a cara de decepção da pessoa, quando viu a opinião da pessoa contrária e construiu a mesa, e que ela estava super agradável, estava super bem, tinha se dado super bem. Então, quando botaram uma cerveja e falaram: e aí, vocês podem conversar agora? E a cabeça das pessoas começaram a mudar. Também teve um militar e um hippie. E depois teve um homofóbico e um gay que era
mais militante. Então, será que talvez a mudança através do coletivo não cause uma repulsa em virtude dessas manifestações e essas opiniões exacerbadas no Facebook através do coletivo? Será que a gente não consegue mudar o mundo através da empatia e da conversa individual e do esclarecimento? E com relação à empatia, é se colocar no lugar do próximo, né? Então, quando você enxerga o seu semelhante e vendo o mundo de uma forma diferente, eu acho que tem muito mais efetividade, talvez. Bem, agora eu acho que a gente está chegando no encerramento, né? Para o horário proposto de 4h30. A gente queria ouvir um pouco vocês. O que vocês acharam? Foi muito legal. Primeiro, por estar com pessoas que eu gosto, acho que tenho afinidade, tenho conexão. Assim, o fato de ter a Carmen e o Marco Túlio que me trazem essa conexão me ajudam a ter esse interesse e estar mais aberta para esse mundo que eu diria acadêmico, intelectual, que para mim é difícil. Eu sou uma pessoa muito prática, então o que eu achei desse dia? Maravilhoso, espaço maravilhoso. Falta a segunda parte, que é a parte de cada um vir com as suas propostas e soluções, né? Porque bota aí numa caixinha e vai fazendo. Porque eu vivi muito no mundo acadêmico, sempre de ladinho, assim, né? Professores universitários, casei com um professor, doutor, e as nossas brigas eram sempre constantes a respeito como é que você coloca isso em prática. Então, acho que fica uma pergunta aí, assim, se não dá para ter uma segunda rodada, no sentido assim, o que cada um pensou de prática mesmo, né? Porque eu tenho um pouco de medo, e não é uma crítica, por favor, eu tenho um pouco de medo que todo mundo ache muito interessante, que cada um fique mais preocupado com as suas próprias ideias e as suas elaborações e as suas conexões, do que de uma busca efetiva que tem que sair da academia, que tem que sair da filosofia, né? Porque assim não vai sair do mundo organizacional, ele já está contaminado. Essa é a mãe da Cacá. Agradecer a você, Carmen, agradecer a você, Marco Túlio, a você, professor José Mauro, agradecer muito especialmente ao meu querido irmãozinho Alexandre Gurgel, e dizer que quando a gente passa e começa com um discurso assim, de agradecimento, de afeto, de educação e etc., existe, não aqui, tenho certeza, mas existe, de forma geral, uma certa má vontade. Uma má vontade com o que toca a emoção, o que toca o coração das pessoas. Existe isso. Isso acaba sendo uma recrudescência, talvez, do academicismo, de uma maneira geral, né? A gentileza, a educação parece ser menor e parece sempre estar a serviço de um interesse escuso, né? Isso a mim incomoda profundamente, tenho certeza que incomoda a todos vocês. Então, eu quero falar de poesia. Quero falar de Jorge Luiz Borges, dizendo que o que move o homem, e, por conseguinte, o mundo, não é o sonho, é a necessidade. E nós estamos em momento de necessidade. O Brasil, cada um de nós, nossas famílias e o mundo. E a gente haverá de encontrar realmente caminhos. E aí eu queria citar, porque não tenho de mim muito para oferecer, citar o professor Mário Sérgio Cortella, que a senhora trouxe aqui à baila agora, quando ele fala de esperança, que a gente não pode perder a esperança, e muitos criticam a América do Sul, porque é o continente da esperança. E ele fala que não é esperança que venha do verbo esperar, porque isso é espera, não é esperança. Ele fala de esperança que viria do verbo esperançar. E isso é fazer o que a gente está fazendo aqui agora. É ir atrás, é fazer alguma coisa de fato, é começar a conversar de maneira ampla com as pessoas. E aqui eu fiquei observando e quero agradecer a todos e agradecer também a Daniele, agradecer aqui ao rapaz que fez a filmagem, a você, as pessoas que nos serviram. A gente precisa ter também esta visão inclusiva no nosso cotidiano.
de não deixar que as pessoas pareçam invisíveis aos nossos olhos. E aí Mário Sérgio Cortella, ele encerra falando de esperança, trazendo Nelson Cavaquinho. E ele diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de voltar aos corações, do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Não tenho dúvidas disso. Muito obrigado. A intenção da gente se reunir aqui tem uma intenção muito clara, né? A gente tem pessoas aqui que nós temos um núcleo que está se articulando muito bem. Esse núcleo sou eu, Alexandre Gurgel, Carmen, Zé Mauro, Timbó, que é uma pessoa que está com a gente quase todo dia, né? Trabalhando na construção desse projeto. Bruno, nosso mascote, e várias outras pessoas, que se eu não posso... Gabriel, Andressa, claro. E assim, todo mundo está trabalhando o dia inteiro, né, na construção desse projeto. Isso aqui é uma grande conspiração. Se eu dissesse para vocês que a gente está criando um negócio para ganhar dinheiro, eu não estaria mentindo somente, mas não é isso que nos move. Até porque todo mundo falou por parabéns pela coragem de terem tomado a decisão de construir esse negócio. Quer dizer, loucos, né? Fizeram alguma coisa que a gente provavelmente não faria. Mas a nossa projeto é um projeto de conspiração, né? Não é um projeto que tem orientação política nem religiosa. É um projeto de conspiração, onde a gente preza aqui a razão, preza o estudo, mas preza muito também a emoção. Depois das pesquisas que a gente fez nos últimos anos, né? Está aqui o comandante Alberto Pinheiro Neto ali, que ficou no silêncio o tempo todo só ouvindo, né? Mas ele nem reconheci o comandante está com essa barba agora, nem reconheci o comandante. Profeta, tá igual você. Pois é. Falta você botar a barba. Daqui a pouco. É o seguinte, né? Depois que a gente conhece algumas organizações, a gente sabe que é imprescindível, eu acho que a partir de uma certa idade ainda mais, a gente tem uma orientação de missão, né, para a gente construir uma nova instituição. Então a gente tem essa ambição, sim, de construir aqui uma conspiração, e vocês, esse pequeno núcleo que veio hoje aqui, a gente mandou vários e-mails dizendo: me sinto muito, né, tá cheia, a casa está cheia. A gente queria reunir um grupo que fosse confortável. Mas nós estamos convidados aqui a pensar juntos, né? A confabular juntos. Então, eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, dizer que eu acho que a gente consegue construir muita coisa boa juntos, e acho que isso é fundamental. Acho que também a gente está partindo da necessidade, né? Porque, senão, para muitos brasileiros, a saída tem sido Miami ou Portugal. Isso me assusta. Só ano passado, 88 mil brasileiros se mudaram para Portugal. Eu acho que a coisa está ficando, né, ficando difícil. O Brasil está vivendo um momento de extrema ebulição, questionamento das instituições. Eu acho que agora a gente tem que entrar e temos que se manifestar pelos canais que a gente conhece. Então, estão todos convidados. Eu acho que a gente quer dar voz e quer criar um pequeno núcleo que a gente consiga gerar uma grande conspiração, né? É isso aí.